Olá, Raíssa, boa noite para você, boa noite para todos que estão conosco. Exatamente, hoje aconteceu uma reunião técnica na Casa Civil da Presidência da República, envolvendo a assessoria técnica de vários ministérios, Ministérios de Minas e Energia, a Casa Civil da Presidência da República também participou, também o Ministério da Economia, exatamente para discutir alternativas para a política praticada pela Petrobras para a configuração dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. A gente lembra que a atual política é de transferência dos custos internacionais para o consumidor final. E essa política acabou sendo criticada, inclusive, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, hoje, enquanto ele deu uma entrevista para a Rádio Folha de Roraima. Lembrando que a atual política adotada pela Petrobras para a configuração dos preços dos combustíveis, ela foi adotada ainda em 2016, durante o governo do presidente Michel Temer, que mudou, então, a política de controle de preços, que levava em consideração a mediana a ser aplicada aqui no Brasil, ou seja, quando o preço variava no mercado internacional, a Petrobras esperava um pouquinho para então aplicar a média desse reajuste para o consumidor final, que no final das contas era bancado então pela própria população brasileira, controlando os preços dos combustíveis. Só que com a modificação então da política da Petrobras a partir de 2016, houve a transferência dos custos internacionais do barril do petróleo para o preço final, a configuração do preço final dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro, que fez críticas a essa política, a gente separou um trechinho da entrevista que ele deu então hoje para a Rádio Folha lá de Roraima. Vamos assistir. Tem uma legislação errada feita lá atrás que você tinha uma paridade com o preço internacional, ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. Estamos vendo isso aí sem mexer, sem ter nenhum sobressalto no mercado, e está sendo tratado hoje à tarde, mais uma reunião. As nossas reuniões, a vantagem é que elas buscam a solução e não apenas empurrar para a barriga o problema. É isso que está acontecendo, esse preço altíssimo do petróleo, algo anormal, atípico, que o governo federal, nós, juntamente com a Economia agora à tarde, o Ministério da Minas e Energia e a própria Petrobras, vamos buscar uma alternativa, porque se você for repassar isso tudo para o preço dos combustíveis, você tem que dar um aumento em torno de 50% dos combustíveis. Não é admissível você fazer. Não, o mundo está com o problema certo. Nós temos alternativas. Por exemplo, grande parte dos países da Europa não tem alternativa. Eles são dependentes não só dos combustíveis líquidos, né, bem como também de gás. Grande parte, a maior parte, vem da Rússia, que está tendo esse problema agora. Então, perto da Europa, nós temos uma situação até privilegiada. Mas a população não aguenta uma alta com esse percentual aqui no Brasil. A configuração aí dos preços dos combustíveis no mercado interno, em razão da política adotada pela Petrobras, foi tema de várias discussões aqui no Congresso ao longo das últimas semanas, e hoje mesmo o senador Jean Paul Prates, que é o líder da minoria aqui no Senado Federal, apresentou 2 requerimentos na Comissão de Assuntos Econômicos para convocar o presidente da Petrobras, Joaquim Luna Silva, para explicar os lucros da Petrobras nos últimos meses. Segundo o senador, a Petrobras obteve 1.400% de lucro em 2021 na relação com 2022, apresentando aí um resultado positivo de 106 bilhões de reais. Os senadores querem cobrar do presidente da Petrobras explicações a respeito desses repasses feitos pela estatal para o preço final dos combustíveis. Aliás, na próxima quarta-feira está pautada, ou seja, está na pauta do Senado Federal, do plenário do Senado Federal, os 2 projetos de lei que tratam e que tentam conter os reajustes de preços dos combustíveis aqui no Brasil. O primeiro deles é o PLP número 11 de 2020, ele muda a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é um imposto estadual praticado sobre os combustíveis, criando um preço fixo em reais, ao invés de ser um preço proporcional, um percentual que é aplicado sobre o preço final que é praticado aí para o consumidor. O outro projeto de lei é o 1472 de 2021, ele cria uma conta de estabilização dos preços dos combustíveis e também muda a política praticada pela Petrobras para a configuração dos preços no mercado interno. Os senadores entendem que, em razão aí da crise internacional do petróleo provocado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, há a necessidade de se fazer alguns avanços nesse quesito. Os sinais que vieram lá do Ministério da Economia indicam que o governo já aceita discutir algumas medidas, mas por enquanto ainda é
contrário à configuração aí desta conta de estabilização dos preços dos combustíveis. Esse é um ponto que o ministro Paulo Guedes não concorda e que a equipe econômica também bate pé, tentando evitar que essa proposta seja aprovada, que siga em frente. Mas a tendência é que essa matéria seja votada na próxima quarta-feira, os dois projetos de lei, lá no plenário do Senado Federal. Lembrando que o PLP número 11, que é esse que trata da questão dos combustíveis, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, veio aqui para o Senado e, caso seja aprovado, como ele vai sofrer modificações, terá de ser novamente avaliado aí pelos deputados. Vai ter o seu texto final aprovado pelos deputados. O outro projeto de lei que cria essa conta de estabilização, ele tem origem aqui no Senado e, depois de aprovado, segue para a Câmara. Caso seja modificado lá na Câmara, volta aqui para o Senado Federal para uma nova avaliação. Mas o Senado